Olá, uma ótima noite a você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que interagem com os temas que nós abordamos aqui, que gostam de debater aí na sua sala, de repente, os assuntos que são tratados aqui no Vejam Só. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique à vontade, aproveitem. Mais uma edição preparada com muito carinho para você que gosta, que nos acompanha. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui no Vejam Só é que você se interesse pelos assuntos. Infelizmente, a gente não tem tempo de fechar a questão, de tratar de todos os aspectos. Então, por isso, o interessante é que você leia, ouça, pesquise mais, elabore, aprofunde o seu conhecimento e aí dê as respostas às perguntas que nós colocamos todos os dias. É isso que o Vejam Só deseja, te levar e te incitar a uma reflexão. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa. Olha, antes de apresentar os nossos convidados e rodar a nossa matéria de abertura, deixa eu fazer aquele lembrete da Garbo, parceira aqui do Vejam Só, tem nos ajudado, ó, tem dado um up no meu visual. Tem me ajudado demais e eu tenho certeza que eles podem ajudar você. Tá querendo impactar aí no visual? Passa lá na Garbo, eles vão te deixar cheio de estilo. Cheio de estilo e com dinheiro no bolso, viu? Que eles vão te ajudar nesse quesito também. Então vai lá, procura pelo pessoal. Muito obrigado pelo carinho, viu, galera? Valeu! Bom, deixa eu apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada no dia de hoje. Um assunto muito interessante que nós já vamos apresentar na sequência, mas é com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui no estúdio, nesta oportunidade, o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Pastor Marcos, obrigado, meu irmão, por aceitar novamente o nosso convite. Está aqui no Vejam Só, é sempre uma alegria recebê-lo, ouvi-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, amém, Zeca. Graça e paz a todos os que estão em casa aí, pelas redes sociais nos assistindo. Graça e paz ao pastor Luciano, a todos aqui do estúdio. É um grande prazer poder cooperar mais uma vez com esse lindo programa. A gente que agradece, pastor, o carinho do irmão. Muito obrigado, reservar um espacinho, vir aqui para a gente poder conversar e aprender com um amigo também. Por favor, passe o endereço da igreja para quem nos assiste, nos acompanha. Se tiver o interesse de fazer uma visita ali, congregar e adorar com os irmãos também. Muito bem. Nossa igreja fica na rua Alencar da Daripe, no número 120, ali no Sacomã, uns 300 metros mais ou menos do terminal Sacomã. Ali é fácil o acesso lá, qualquer um consegue chegar de ônibus, de metrô, é bem pertinho lá. Boa. Inclusive, se você quiser outras informações da igreja, durante todo o programa, os contatos do pastor Marcos vão aparecer, não só o dele, os contatos da igreja também, tá bom? Então, dias, horários dos trabalhos e dos cultos, tá? Você pode ficar à vontade para mandar mensagem ali para pegar essas informações. Se quiser também falar um pouquinho mais e entender um pouquinho melhor sobre o tema que nós vamos abordar, fique à vontade também, são os canais oficiais para você encontrar e conversar com o pastor Marcos. De novo, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Grande e o prazer. Vejam Só tem a alegria também de receber aqui no nosso estúdio, nesta oportunidade, o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale da Benção. Pastor Luciano, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. E hoje é um programa muito especial, porque nós estamos entre amigos aqui, dois parceiraços do programa. Seja muito bem-vindo, meu irmão, uma ótima noite. Zeca, boa noite a todos que estão acompanhando a programação. Pastor Marcos, um prazer conhecê-lo. E é sempre bom estar aqui, falar de um assunto tão especial, propício, né, pela Sim. data. E vamos juntos, com certeza, aqueles que ficarem conosco terão aí bastante conteúdo para refletir um pouco mais sobre o tema. Exatamente, isso que é importante, que você pense sobre o assunto e depois, obviamente, vá aprofundar o seu conhecimento. Por favor, pastor Luciano, o endereço da comunidade evangélica Vale da Benção pra gente. Legal, você pode vir conhecer a nossa igreja, fazer uma visita pra gente. Nossa igreja fica na Vila Brasilândia, na rua José Benedito Pinto, número 75, Vila Brasilândia, periferia aqui de São Paulo. Você está convidado para estar conosco. Nós temos cultos de terça e quinta-feira às 8 da noite e aos domingos às 10 às 18 horas. E você que acompanha o nosso programa aqui, Vejam Só, é o meu convidado para estar conosco numa próxima ocasião. Boa! Se quiser outras informações da igreja, conversar com o pastor Luciano, tirar dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, o contato dele também estará à sua disposição durante todo o Vejam Só, tá bom? Pode anotar direitinho, ou se já quiser mesmo durante o programa, mandando uma mensagem ali, já pode contactá-lo por lá também, tá certo? Vamos conhecer o tema da nossa conversa. A nossa matéria de abertura vai apresentar o assunto e, obviamente, já vai colocar alguns questionamentos para você também. Vejam só.
Para os cristãos, há liberdade para comemorar o Natal e para não comemorar. É uma questão de consciência. No entanto, existe muita discussão sobre esse tema e nem todo mundo concorda quando o assunto é celebração do Natal. Muitos cristãos não celebram o Natal e usam os seguintes argumentos. A Bíblia não ordena que cristãos celebrem o Natal. Não existe indicação de que os primeiros cristãos celebravam essa data. Jesus não nasceu em dezembro. Atualmente, o Natal é uma celebração do materialismo. A celebração popular do Natal tem origem em festas pagãs, assim como elementos associados, como a árvore de Natal. Inclusive, são proibidas nas Escrituras. Em passagens como Jeremias, capítulo 10, versículos de 2 a 4, Isaías, capítulo 44, versículos 14 e 15 e Jeremias, capítulo 3, versículo 13. Por fim, Papai Noel é um mito que tira o foco de Jesus. Algumas das respostas mais comuns dos cristãos que celebram o Natal são: a Bíblia não ordena nem proíbe especificamente a celebração do nascimento de Jesus, mas existe um encorajamento, afinal, o anúncio dos anjos, cheio de alegria, é um ótimo exemplo. Os primeiros cristãos não faziam muitas outras coisas que hoje os cristãos fazem e aceitam com naturalidade. Existe muita discussão sobre quando Jesus nasceu e não há consenso, mesmo entre estudiosos. É possível que Jesus tenha nascido em dezembro. Cristãos devem celebrar o Natal de forma diferente, não caindo no materialismo. Devemos aproveitar todas as oportunidades para exaltar a Cristo e transformar completamente, mesmo celebrações pagãs, em algo que honre a Deus. As passagens bíblicas referem-se à criação de ídolos, não se referem de forma alguma a árvores de Natal. Ninguém adora árvores de Natal. É verdade que Jesus tem que ser o centro de toda a nossa atenção e devemos condenar a mentira. Cristãos não precisam de forma alguma aceitar Papai Noel para celebrar o Natal. Existem dois perigos em que o cristão pode cair na época do Natal. O primeiro é aceitar tudo o que a sociedade e cultura atuais dizem que o Natal deve ser e como deve ser celebrado. O segundo é rejeitar a festividade por completo e acabar por cair numa espécie de legalismo que nos distrai da boa notícia que é a vinda de Jesus ao mundo. Chegamos na época que esse tipo de debate cresce dentro do meio evangélico e iremos, aqui no Vejam Só, entrar novamente nessa discussão. Fique ligado, pois a nossa edição de hoje está apenas começando. Cheia de assunto, tem muita coisa para a gente falar. É um tema muito bacana, muito interessante, envolve vários aspectos, como você viu aí que a nossa matéria apresentou. Nós vamos tentar, na medida do possível, passar por todos eles. Nós já vamos começar pegando as opiniões iniciais dos nossos convidados, pedindo que cada um deles responda a nossa pergunta-tema. E aí, a partir disso, você já vai entender a linha que cada um deles vai seguir. E nós vamos, na medida do possível, colocando essas questões que a matéria levantou, que a sua participação na internet também mandou. Tem muita coisa para a gente falar. Pastor Marcos, vamos lá para a resposta aí à nossa pergunta-tema. É lícito celebrar o Natal? E aí, gente, nós estamos fazendo principalmente uma referência ao cristão, né? A igreja, programações especiais, na sua casa, referências mais nesse sentido. Vamos lá, pastor. Muito bem. Eu já celebrei Natal na época do catolicismo romano. Fui católico até os meus 28 anos de idade. E até então eu via uma festa bacana. Eu acreditava que Jesus... Como católico, eu acreditava que Jesus havia nascido em dezembro, porque a Igreja Católica sempre ensinou dessa maneira. E eu não era uma pessoa curiosa, né? Eu não era uma pessoa que lia a Bíblia, não era uma pessoa que investigava as Escrituras Sagradas. Após a minha conversão, ainda durante 3 anos, ainda comemorei essa data, ainda celebrava o nascimento de Jesus, porque a igreja, inicialmente, onde eu me converti, também comemorava e celebrava essa data. Mas após o 3º ano de conversão, eu ouvi um relato, né, sobre Jesus não ter nascido em dezembro. E então eu comecei a investigar.
e eu comecei a investigar biblicamente, relatos de irmãos, de pastores, né, que não celebram. E eu, através das minhas investigações, então, encontrei biblicamente, né, que eu não devo celebrar o Natal. E a partir de então, já são 20 anos, né, que eu não celebro o Natal e ensino a minha congregação a não celebrar por questões bíblicas, né? Primeiro que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso é um fato que eu acredito que todos os pastores, todos os líderes que têm conhecimento das Escrituras sabem, né? E admitem, mas ainda assim mantêm essa data e sustentam que o Natal pode ser celebrado nessa data. Então, inicialmente, o que eu digo é que não pode, porque eu vou apresentar isso diante da palavra de Deus, com a palavra de Deus a todos nós, a todos que nos assistem, para que possamos ver, de acordo com as Escrituras, que é uma festa que Deus abomina, né? Eu sei que parece ser um pouco radical, muitas pessoas não vão gostar da minha parte, né? De eu estar defendendo, né, a não celebração. Eu sei que muitos não vão gostar, não vão receber, mas tenho certeza que muitos vão concordar e que muitos vão pensar, muitos vão refletir depois desse debate, ok? O irmão mas não comemora nenhuma outra data? O nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus eu não comemoro nenhuma outra data, embora, biblicamente, nós chegamos ao mês em que Jesus nasceu. É possível, eu trouxe aqui até um calendáriozinho judaico, né, para a gente poder ver lá em Lucas, no Velho Testamento, a gente sabe quando Jesus nasceu. E a questão de Deus não ter, né, revelado a data exata, o dia exato, ele revela, sim, né, o mês em que Jesus nasceu. Boa. Depois a gente vai falar sobre isso também. Pastor Luciano, eu quero ouvir o irmão. Qual a sua resposta à nossa pergunta? É lícito celebrar o Natal na igreja, a igreja relembrar essa data, comemorá-la? Sim. No meu ponto de vista, eu respeito muito a opinião do pastor Marcos e estou até curioso para ouvir os argumentos, né? Mas, no meu ponto de vista, eu não vejo problema algum nós celebrarmos o Natal e dar ao Natal o sentido real do nascimento de Jesus. É uma data onde nós precisamos dar o sentido a ela. Não é uma data que nós devemos buscar essa corrida pelo capitalismo, essa corrida pelo comércio, mas é uma data que, sim, nós devemos celebrar a unidade, celebrar a vida, celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Eu concordo com o pastor, na verdade, ninguém discute, ninguém aqui afirma que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso não é discutido. Mas nós usamos essa data, é uma data simbólica, é uma data que ela tem esse simbolismo e eu acredito que a igreja ela deve aproveitar essa oportunidade e usar essa data para pregar, para promover o verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus e o propósito redentor do seu nascimento. Então, eu acredito que não exista problema de você celebrar o Natal, de você estar com a sua família, de você estar à igreja a promover uma cantata, fazer uma festa. Eu não vejo problema algum. Eu acredito e vejo até com bons olhos e acredito que as pessoas devem sim utilizar essa data para promover a vida e a pregação do verdadeiro evangelho. Boa, utilizar esse momento. Legal. Eu vou chamar a enquete e aí é a oportunidade de você que nos assiste participar. E aí, depois, na sequência, a gente já vai aqui nos argumentos, né? O pastor Luciano falou da curiosidade, acho que não só ele, né? Acho que todo mundo está curioso para ouvir um pouquinho mais do pastor Marcos também, que é a opinião minoritária, vamos dizer assim, mas que vem crescendo muito, pastor Marcos, vem crescendo muito. Isso a gente precisa dizer. Bom, você responde às nossas enquetes e encontra as nossas enquetes lá no nosso perfil do Instagram, que já aparece aqui, ó, @programa Vejam Só. Lá que você vai encontrar não só as enquetes, mas outras formas de participar aqui do programa. Tá bom? Você pode mandar pergunta, pode mandar sugestão de temas. Muitos temas nós pegamos lá das sugestões que são enviadas, tá bom? Pelo nosso Instagram. A enquete que nós colocamos lá para esse programa foi a seguinte, e é basicamente a mesma pergunta do programa. Na sua visão, é correto uma igreja celebrar o Natal? Você tem duas opções, sim, é correto, não, não é correto. Na postagem seguinte, você tem a oportunidade de justificar. Eu sei que a plataforma limita, né? Não vai dar para você escrever um texto, uma redação do Enem lá, mas tente, em poucas palavras, justificar a sua escolha. O porquê que você acha que deve ou o porquê que você acha que não deve, tá bom? Fique à vontade, durante a nossa conversa nós vamos colocar alguns questionamentos que você enviou aqui para os nossos convidados também, tá bom? Pastor Marcos, antes da gente entrar até nas questões bíblicas que o irmão falou que vai pontuar, eu queria entender se o irmão se afastou da celebração
a princípio por essa questão que o pastor Luciano levantou, que talvez seja mais emblemática, de uma comercialização, ou seja, a sociedade, ainda que tenha de fundo a ideia do nascimento de Jesus, é só uma data comercial, ou se nós estamos falando, como o irmão usou o termo até forte, né, de que Deus abomina isso por outras questões, paganismo, adoração a outros deuses e etc. Como é que o irmão vê essa questão? É uma grande realidade que essa data é muito propícia ao comércio. Então, está bem associado, sim, o Natal ao comércio, assim, porque está próximo da data de fim de ano, virada de ano, então eles aproveitam essas datas para arrefecer o mercado, né? A questão comercial. Mas eu não celebro o Natal nem por causa da questão comercial, sim, por causa de Papai Noel, é isso que a gente sabe que isso é tudo besteira, mas é justamente por fatos bíblicos mesmo. Tá? Questões bíblicas mesmo, que eu encontro na palavra de Deus. Primeiro que Deus declara em Malaquias 3, no verso 6, que ele é Deus e ele não muda, né? Então a gente vai ter que levar em conta o Velho Testamento para isso. Tá. Nós vamos entrar nessas questões na sequência, mas eu quero ouvir o pastor Luciano nesse sentido também, pastor, dessa comercialização da data. Eu entendi o que o irmão falou, de aproveitar o momento, afinal de contas está todo mundo propício a isso, vamos dizer assim. Um momento de reflexão, final de ano e tudo mais. Ainda que eu fique com a impressão que todo mundo acha que vai ser um passe de mágica, né? Vai mudar de um dia para o outro, vai mudar tudo. Bom, essa é outra história. A igreja ainda consegue recuperar isso, pastor Luciano? Usar esse momento para trazer uma mensagem de fé, de esperança, levar as pessoas à consciência de pecado, de arrependimento. Será que a gente já não perdeu esse bonde aí? Agora é só comércio mesmo? Eu não tenho essa visão tão pessimista, Zeca. Eu não tenho. A igreja onde eu sou pastor, né, agora completa 19 anos, esse próximo ano. Então, é bastante tempo, né? E são 19 anos que eu tenho ensinado à igreja o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido da Páscoa, que são datas que o comércio ele é muito forte, né? Que realmente as pessoas elas estão atrás do presente, da troca do presente, do amigo secreto ou amigo oculto, né? Então, assim, mas eu ensino isso à igreja. Eu ensino isso para os meus filhos, o verdadeiro sentido do Natal. Nós temos o Ministério Infantil na nossa igreja, onde as crianças, nessa ocasião, elas são ensinadas acerca do verdadeiro sentido. Então de fato, nós estamos num momento onde a sociedade está inclinada ao comércio, a sociedade está inclinada a ter esse pensamento materialista, mas a igreja, ela faz a diferença. Eu acho que é possível, sim, celebrar nesse momento, trazer à memória o nascimento de Jesus, e não somente trazer à memória o nascimento, mas o propósito redentor do seu nascimento. Então, eu acredito que a gente consiga, sim, ensinar, usar essa data de forma muito objetiva para ensinar o verdadeiro propósito. Boa. Vamos entrar, então, nas questões bíblicas, pastor Marcos. E aí o irmão vai fazendo seus comentários e o pastor Luciano, obviamente, vai dando as contribuições dele, concordando, discordando e tudo mais. Vamos começar pela data do nascimento de Jesus. E eu vou começar dando a minha visão aqui, pastor Marcos. Eu tenho um material que eu gosto muito, da Bíblia em ordem cronológica. Não sei se vocês já tiveram acesso, já viram. E naquele material, os autores defendem que Jesus nasceu em abril e de maneira mais específica no dia 1º. E eu, como nasci no dia 1º de abril, peguei essa data para mim, acho que Jesus nasceu nessa data, abracei essa data e vou com ela para frente. Qual que é a data, pastor Marcos? Então, primeiro que Israel, né, o povo judeu, eles comemoram 2 anos, né, novos, né? Hoje eles estão no ano de 5.782, que é o calendário da criação, que eles contam desde a criação, lá quando Deus criou o mundo. E o calendário da saída, né, do Êxodo, quando Deus estabelece a primeira Páscoa e fala que esse seria o princípio dos meses. Né? E é justamente na segunda quinzena que inicia o princípio dos meses deles. Então, nós contamos pela saída do Êxodo, né, o calendário. Porque foi depois da saída, né, do Egito, depois assim que foi estabelecido o tabernáculo e que começou o serviço dos sacerdotes no tabernáculo. Então, Moisés ele colocou uma ordem de serviço dos sacerdotes no templo. E esse serviço começava sempre no primeiro mês. E o primeiro mês é o mês de Nissan, que dá na segunda quinzena de março.
Então, aí ele estabelece os turnos, são 24 turnos de serviço no templo. Cada 15 dias um turno. E aí nós vamos para a Bíblia Sagrada, contamos no calendário o 8º turno, porque é o turno de Abias, onde Zacarias ele servia. E a partir daí nós temos a data em que Maria fica grávida, entendeu? E aí nós contamos os 9 meses e aí vem em outubro. Então eu vou mostrar... Em outubro? Em outubro. O nascimento é em outubro. Em outubro, tá? Roubou meu abril. Deu uma boa diferença, né? Poxa vida. Muito bem. Eu vou ler aqui Lucas, no capítulo 1, no verso 5, que diz exatamente assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Muito bem. Então, aqui já tem a primeira informação, né, de que Zacarias estava trabalhando no seu turno e o seu turno era o turno de Abias. Né? Aí a gente tem que saber quando é esse turno de Abias. A gente vai lá para 1 Crônicas, no capítulo 24. Deixa eu só lembrar aqui. 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. E a gente vai ver aonde caia o turno. Só um momentinho aqui. 24, 10. Ele diz assim: a 7ª para Acós, o 7º turno para Acós, e a 8ª para Abias. Então, esse é o 8º, é o de Abias, e contando pelo calendário, a gente tem que pegar o calendário para poder fazer a contagem. O primeiro mês da saída do Êxodo, que é quando eles comemoram, que é quando começam os serviços, é a partir desse calendário. Então, o primeiro mês é o mês de Nissan, certo? Não sei se você consegue ver aqui, mas só para você dar um... Então, o mês de Nissan. Não sei se alguma câmera consegue pegar. Depois a gente pode até... Acho que a câmera eles vão tentar ali, pastor. Mas pode ir contando enquanto eles fecham aí. Então, que aqui, mostrar, a gente... O primeiro mês, fala. então, é o mês de Nissan. Então, pega a 2ª quinzena de março do nosso calendário e a 1ª quinzena de abril. Tá certo? Então, nós contamos Nissan como primeiro mês. Então, a gente vai contar pelo nosso calendário os turnos, a cada 15 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá no mês de Tamuz, na nossa 1ª quinzena de julho. Então, é aqui que o Zacarias estava de serviço. Certo. E aí ele aparece o anjo, né? O anjo Gabriel ele aparece, anuncia o nascimento de João Batista, né? E quando ele termina o seu turno, ele vai para casa, a Bíblia nos informa ainda no capítulo 1 de Lucas, que ele tem intimidade sexual com sua esposa, Isabel, já na velhice, e como prometeu o anjo, né? Ela fica grávida. Sim. Então, ele volta para casa na 2ª quinzena de julho, né? Já no mês de Ave, entre a 2ª quinzena de julho e a 1ª quinzena de agosto, então a Isabel concebe, tá certo? E aí a Bíblia vai nos informar em Lucas capítulo 1, no verso 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então, e aí no verso 26, aliás, 36, ele diz assim: também Isabel, o anjo diz para ela, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Então, com essas informações, a gente consegue entender quando foi que Maria ficou grávida. Se a Isabel ficou grávida entre julho e agosto, nós temos o mês de Ave no calendário deles. Aí nós vamos contar. Então, a partir do próximo mês, Elu, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, ela ficou grávida em janeiro. Maria ficou grávida em janeiro. Entre janeiro e o começo de fevereiro. Sim. Tá? Então, nós vamos contar agora 9 meses, ok? A partir de Adar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shesvan, outubro. Ok? Então, não há dúvida. Não há dúvida. Aí, alguém possa dizer, mas como a Bíblia não faz menção, né, a data, então a igreja não quer tornar isso uma doutrina, né, porque tem medo de tornar isso uma doutrina, então não podemos celebrar lá porque a Bíblia não faz essa menção, não nos diz, mas a igreja quer comemorar essa data. Então escolheram uma data simbólica em dezembro. Né? Dezembro é impossível Jesus ter nascido mesmo porque lá era inverno. É inverno nesse período. Sim. A maioria dos teólogos concorda com essa questão. Entendeu? Mas daí a pergunta que fica, pastor, é a seguinte: só pela data, tira por enquanto os outros argumentos que o irmão tem, só pela data seria motivo para não celebrar?
Ou seja, a gente sabe que é em outubro, mas pelo consenso geral ficou 25. Se fosse só pela data, teria problema? Não só pela data, né? E pela data, se fosse só a questão da data... Tira as outras questões que eu sei que o irmão tem, mas só pela data, o irmão já vê problema. Também tem muito problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que... Não foi nessa data. Perfeito. E Deus é o Deus da verdade. Perfeito. Né? A data não é verdade. Se ela não é verdade, ela é o oposto. É uma mentira. Tá. Que é sustentado, né? Então é uma mentira. E o Senhor Jesus fala aos fariseus, em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então essa é uma questão. Entendi. Ok? Seria uma mentira celebrar na data. Entendi. Perfeito. Pastor Luciano, por favor, os comentários sobre essa questão. Eu não vejo problema, né? De fato, a questão da data, eu não vejo como um fator necessário para que não se celebre o Natal, né? Até porque nós estamos falando de uma data que ela é simbólica. Ela não é uma data afirmada, não existe na Bíblia. Se existisse e nós fôssemos contra, tudo bem. Eu entendi, eu achei fantástico, né, essa argumentação do calendário. Faz muito sentido, claro que faz. Mas o fato de não ser nessa data, não vejo problema algum de nós criarmos essa data e dentro dessa data celebrar o nascimento de Jesus, o nascimento dele, que foi celebrado pelos anjos, que foi celebrado pelos astros, que foi celebrado pelos pastores, né, representando todo o povo. Então, eu não vejo problema algum, não vejo. Os magos celebraram, então eu vejo que o nascimento dele foi celebrado. E hoje a gente ter uma data, porque ainda que eu utilize o calendário, como o pastor Marcos mostrou para a gente com muita propriedade, ainda que eu utilize o calendário, eu não consigo falar o dia, né? Sendo assim, eu não vejo problema de se celebrar em outubro ou em dezembro ou no teu dia 1º de abril, eu não vejo problema. Toda essa questão que o Marcos argumentou, pastor Luciano, até inclusive de ser de repente em cima de uma mentira, de fortalecer essa questão, ainda que hoje, viu, pastor Marcos, a maioria das igrejas até comenta isso, a gente sabe que não é nessa data, nós vamos aproveitar e tal, bom, não sei se isso, como o pessoal diz, aí passa um pano nessa questão. O irmão vê algum problema nesse sentido? Não, também não vejo problema algum, porque nós estamos falando de um simbolismo, né? Nós estamos falando de uma representação. A gente tira, por exemplo, a ceia do Senhor, para a gente utilizar como exemplo aqui. A ceia do Senhor, nós podemos celebrar uma vez por mês, ou 2, ou 3. Não tem, nós simbolizamos, e a maioria das igrejas faz uma vez por mês, não tem problema. Mas se eu fizer 2, porque a Bíblia não fala que pode ser 2, né? Celebra. O importante é você celebrar e trazer o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Eu vejo o Natal algo como nesse sentido, né? Por mais que a Bíblia não esteja dizendo é nessa data que vocês devem celebrar, por mais que nos documentos, né, por mais que na Didaquê não tenha, nos textos de Paulo, nós estamos relembrando o nascimento de Jesus. Boa. Vamos para as questões mais profundas aí, pastor Marcos? Porque talvez eu queria fazer um comentário então, por favor. Acerca do que o pastor falou, acerca da ceia. Pode fazer, porque eu concordo plenamente com ele que a ceia... lá na nossa igreja adotamos o primeiro domingo de cada mês, e há meses em que a gente faz um segundo por alguma questão, por exemplo, alguma outro evento na igreja, então não há problema algum. Existem igrejas que comemoram anual, fazem a ceia anual, sem problema, porém nós temos base para isso. A Bíblia dá base. Jesus diz, todas as vezes que vocês o fizerem, façam em memória de mim. Então, ele dá base para você fazer quantas vezes você achar necessário. Jesus te dá essa base. Já o nascimento de Jesus Cristo, não há nenhuma base. Agora, nós temos aqui, né, biblicamente, o mês de outubro, certo? Você faz aniversário dia 1º de abril. Que tal a gente comemorar o seu aniversário em julho? Seria legal? Se eu sei qual é a data do seu aniversário, qual é o mês em que você nasceu, por que eu vou comemorar o seu aniversário em julho? Então, é em outubro. Então, por que a igreja não comemora em outubro? Porque a data já foi cravada desde a época do paganismo, ela foi cravada no dia 25 de dezembro. Né? E a data é uma data de festividades pagãs. E a igreja estava, até os primeiros 300 anos da igreja, eles nunca comemoraram, eles nunca celebraram essa data, até os primeiros 300 anos da igreja. Já no 4º século, no tempo de Constantino, quando ele oficializou a religião cristã,
uma outra coisa que talvez ninguém goste de ouvir, mas eu defendo dessa maneira, o cristianismo é uma religião inventada por Constantino, porque Jesus, ele não disse que nós seríamos uma religião, ele disse que ele não é uma religião, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e nós somos seus discípulos, nós somos seus seguidores. E então, no IV século, Constantino oficializa o cristianismo como religião do Império. Então, todo mundo tinha que aceitar essa data, né, como o nascimento de Jesus Cristo ali. Mas essa festividade de 25 de dezembro, ela é milenar, 3.000, 4.000 antes de Cristo, essa data já era comemorada. Né? Começa lá pelos egípcios, tem os romanos, tem os chineses, tem vários povos que comemoram essa data. Né? Que comemoração que eles têm, pastor? Eu deixei salvo aqui, porque são vários segmentos. Então, enquanto o irmão pega aí, eu vou fazer o seguinte para ouvir o pastor Luciano e a gente volta nessa questão rapidinho. Eu quero colocar na tela uma pergunta que a gente recebeu, o pastor Marcos já respondeu, e aí eu vou pedir para o Luciano comentar sobre isso também, até para dar voz a quem participa, o Lucas. Ele mandou a seguinte pergunta para a gente, para instigar, obviamente, os nossos convidados. Né? Ele fala o seguinte: os cristãos do primeiro século comemoravam o Natal? O pastor Marcos já deu algumas indicações. Pastor Luciano, o irmão tem informação, tem conhecimento dessas comemorações? Se também não tem, se não faz diferença, se veio depois e dá para aproveitar. Comenta um pouquinho também dessa questão, principalmente da igreja do primeiro século. Sim, então, quando a gente vê os relatos da igreja primitiva e depois desse momento da igreja com os apóstolos, a sequência dela, nós temos alguns documentos que eles não têm, como não tem outras datas também como nós não encontraremos outras festas, né? Se relaciona muito o Natal com a questão do paganismo, mas o casamento da forma que é feito hoje, utilizar a aliança da forma que é feito hoje, também são instrumentos ou elementos que também tiveram a sua origem no paganismo, né? Que a igreja ela aceita com muita mais facilidade. A igreja, na maioria, aceita, né? E tem a questão do Natal também, que a maioria das igrejas também elas aceitam essa data. Mas relatos bíblicos ou dos primeiros documentos, né, nós não encontramos também. Tá. Pastor Marcos, eu vou pedir para o irmão responder o que eles comemoravam e comentar uma outra pergunta que a gente já recebeu, que vai nessa linha também. Põe as duas respostas na mesma. Nosso tempo é curto, né? Então vou tentar falar um pouco mais rápido. A questão da aliança que o pastor comentou, de origem pagã. Na verdade, a aliança ela não tem uma origem pagã. Né? A aliança é uma origem divina, porque quem fez a primeira aliança foi o próprio Deus. Ele pôs um arco, né, um círculo em volta do planeta após o dilúvio. Mas, desculpa, pastor, só questão de usar o anel na mão esquerda, né? Sim. Que, daí sim tem uma origem, mas eu entendi. Tá, mas aí a questão de aliança foi algo criado pelo próprio Deus. Assim como sacrifícios e tudo foi criado pelo próprio Deus. Ele deu início a tudo e depois os pagãos acabaram, né, distorcendo as coisas e levando para o lado. Esses conceitos. Tá? Mas aí a questão dessa festividade. O pessoal comemora nesse Muito dia. Bem. Vários povos antigos do hemisfério norte celebravam o fim de dezembro, o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Né? A partir daquela data, o sol começava a ficar cada vez mais tempo no céu. Eles comemoravam, portanto, o renascimento do astro, que nos garante luz e calor. Era pretexto necessário, aí vem, olha o Natal, né? Parece que eu estou falando do Natal aqui, ó. Era um pretexto necessário para comilanças homéricas que duravam dias e homenagens a deuses ligados à fertilidade. Aí vem os babilônios. Esses faziam festas ao deus Sol. Os persas, a deus Mitra. Os egípcios, a Osíris. E os gregos, ao Dionísio. E os romanos, ao deus Saturno. Eles homenageavam o nascimento de Saturno. Né? E para a igreja não entrar em conflito com eles, segundo esse estudo aqui, eles então tiveram a ideia de anunciar o nascimento de Jesus nessa data. Mas a grande realidade é que eu vejo assim, a igreja, como hoje, ela sente necessidade de continuar velhas práticas do mundo. E naquela época não foi diferente. Depois, no IV século, né, não foi diferente. A igreja via todos esses povos comemorando essas datas aos seus deuses. Nós queremos comemorar o nosso Deus. Né? Tá todo mundo festejando. Nós queremos festejar ao nosso Deus. Então veio a ideia de cravar a data de 25 de dezembro, nascimento de Jesus. Tem alguma coisa de errado nisso? Poxa, está todo mundo adorando seus deuses, nós vamos adorar o nosso Deus. Tem alguma coisa de errado?
A princípio, a gente parece que é inofensível, realmente não há problema nenhum, né? Vamos colocar essa data, nascimento de Jesus, e assim a gente não fica aí olhando para esses pagãos aí, adorando seus deuses falsos que não existem, que não têm poder, que não são vivos. Maravilha. Porém, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, no tempo, né, da tomada da Terra Prometida, em que Deus deu a Terra Prometida aos hebreus, com Josué. Então, quando eles vão tomar posse da Terra Prometida, Deus dá várias instruções a Josué para que ele repasse isso ao povo. E dentre essas coisas, Deus proíbe categoricamente que se sirva a ele como os pagãos serviam seus deuses. Então, entra a data, entra a árvore de Natal, porque é bíblico também, entra a troca de presentes, tudo isso era prática do paganismo lá, que a igreja adotou e levou para Jesus Cristo. Então, por isso que eu estou dizendo para você que é uma data que Deus abomina. Tudo bem, tem alguma coisa errada? O cristão não, mas ainda assim, quem está me ouvindo vai comemorar, vai continuar comemorando Natal. Tem alguma coisa errada? Eu estou pecando? Digamos que você não esteja pecando, porém você tenha certeza que Deus não está recebendo essa celebração, porque primeiro que Jesus é eterno, ele é o princípio, meio e o fim. Ele não faz aniversário. Os anjos, eles anunciaram o nascimento com muita alegria, mas após aquela data, nunca mais se viu anjos comemorando aquela data. Nunca se viu os apóstolos anunciando a data. Nunca mais se viu a igreja fazer isso. Pelo contrário, a igreja passou a celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, porque aí é daí que vem a nossa salvação. E Jesus endossou isso. Todas as vezes que fizerem, façam em memória de mim. Então, nada relacionado ao nascimento. Alguém pode dizer questão de cultura, mas não tem nada a ver com cultura. A salvação vem dos judeus. Então, a gente tem que olhar para lá e entender as instruções que Deus deu a eles lá e trazê-las para os nossos dias, porque nós somos descendentes, né, de Abraão. Eu queria fazer uma pergunta, Zeca, só para que me veio algo aqui, enquanto o pastor comentava. Aniversário lá na comunidade do pastor, é comemorado o aniversário? Aniversário? Nosso, no meu aniversário, né? Sim, eu faço aniversário dia 28 de dezembro. Eu só faço dia 29 de dezembro. Aí, ó. Ih, rapaz, ó. Legal. Todo mundo na área aqui. Se eu soubesse, trazia presente. Então, não pode, né? Não pode, né? Não, a questão é a seguinte. Tem alguma coisa em receber presente, alguma coisa errada em receber presente? Nenhuma. Quem quiser me dar um presente, amém. Pela Porém, entendi. a questão deixa eu voltar e responder o pastor. Nós, no dia em que nós completamos mais um ano de vida, nós agradecemos a Deus, oramos no altar pela pessoa que está fazendo aniversário, agradecemos a Deus por mais essa data, agradecemos a Ele por Ele nos conceder mais um ano de vida, né, e pedimos a Ele que nos proteja, que nós possamos continuar sendo luz sobre essa terra, mas nós não fazemos festa, nós não fazemos comemorações, embora já me fizeram festa surpresa. Então não tem bolo, festa? Não tem, não é comemorado? Não, a gente não tem. Alguns membros da nossa igreja fazem, para os seus filhos, são crianças. Sim. Tal. Mas até aí, sabe, pastor, eu acho que não tem nada de errado. Porque não é uma questão espiritual, é uma questão de agradecimento a Deus. Mas quando eu vou comemorar o aniversário de Cristo, então isso já é uma questão espiritual. Porque que, na verdade, não é aniversário de Cristo, né? Eu acho que quando nós... Mas Natal é aniversário. Então, mas eu acho que o sentido de se celebrar o Natal é celebrar o nascimento dele, né? Celebrar a memória do nascimento dele e trazer esse sentido. Porque eu entendo a fala do pastor, mas eu penso muito na questão do sentido. Até mesmo a questão da árvore de Natal, né? Que é uma outra questão que a gente pode também falar sobre isso. Qual que é o sentido que aquilo tem? Né? E a própria data do 25 de dezembro. Nós estamos, pelo menos eu, quando eu celebro o Natal, eu estou celebrando o nascimento de Jesus e o seu propósito redentor. Certo. Mas aí, diante dessa data bíblica, provada e comprovada, biblicamente, que Jesus nasceu em outubro, né? Sabendo disso, não seria, então, melhor que a gente ensinasse a verdade à igreja e dizer, olha, Jesus realmente não nasceu, já sabíamos, mas nós tínhamos essa data simbólica porque não sabíamos quando Jesus nasceu, mas, biblicamente, a gente investigando, nós encontramos aqui que Jesus nasceu em outubro. Mas então, por que outubro... nós não comemoramos o nascimento de Jesus em outubro? Que seria, mas não tem uma data específica, comemora o mês todo, é o mês do nascimento de Jesus. Então, nós fazemos cultos na igreja em celebração ao nascimento dele no mês de outubro. Tá. Né? Seria errado, então, por exemplo, muitas igrejas fazem até aqueles folhetinhos, né? Cada dia fazem mensagens especiais do advento, né? No mês de dezembro. Seria errado então, isso? Deveríamos fazer em outubro. Tá bom.
porque é o mês que ele nasceu. Entendi. Pastor Luciano, o pastor Marcos vai separar a questão da árvore, os textos Sim, aí tá para a aqui. gente ler. Mas eu quero que o irmão comente essa questão que o pastor Marcos levantou de Josué e da distinção do povo com aqueles povos da terra que eles estavam adentrando. E eu acho que esse é um assunto bem emblemático para o povo de Israel. Olha, não se misturem, não façam as mesmas práticas. Deus bateu muito nessa tecla. E o pastor Marcos defende a ideia de que nós devemos olhar para isso e trazer para a gente como descendentes do povo. Exatamente porque Deus disse que ele não muda, né? Isso, baseado exatamente em toda a argumentação que ele tem feito. Fala um pouquinho disso, como é que isso fica na sua visão, já que eu acho que talvez seja até um consenso que a data, como não é cristã, já tem alguma coisa de paganismo, a gente acabou aproveitando o momento. A data ela se torna cristã pelo sentido que eu, sendo cristão, dou a ela. Perfeito. Né? Eu acho que para mim seria indiferente se fosse em outubro ou em dezembro, ou um mês inteiro, ou apenas no dia 25 de dezembro, como é feito, né? Como nós celebramos. Essa questão de Josué, dessa questão da mistura, eu não consigo relacionar essas duas questões. Porque celebrar, se o pagão celebra o sol, se ele usa a mesma data, ou se em dezembro para ele está celebrando a colheita dele, o Deus do mar, indiferente. Eu sou cristão e eu celebro o nascimento de Cristo. Uhum. Então, eu não vejo as orientações dadas a Josué tendo elas como implicação para eu não celebrar o Natal. Eu sei que existem outros povos que também nessa data faziam as suas celebrações, mas ainda assim, eu não estou fazendo essas celebrações, eu estou celebrando o nascimento do meu Cristo Salvador. Então, eu não consigo relacionar as orientações de Josué com essa questão do Natal. Aí, eu pego, então, o texto. Né? Vamos lá. Eu vou ler o texto de Deuteronômio. E, assim, eu gostaria, né, com respeito ao pastor, mostrar que existe relação total. Claro, total. Por favor. Porque ele começa no capítulo 12 de Deuteronômio dizendo assim: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, né, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Primeiro ponto aqui. Nós escolhemos como a gente quer adorar a Deus. Como cristãos, como líderes, nós escolhemos a forma que nós queremos dar. Então, nós escolhemos o 25 de dezembro. Deus, Senhor, eu orei e essa data eu vou comemorar o aniversário do teu filho Jesus Cristo. Amém? Deus tem que dizer amém. Só que nós vemos aqui no texto que Deus diz: eu escolherei o lugar onde vocês vão me adorar e como vocês vão me adorar. Né? Aí eu pulo para o 29 e diz assim: o Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: olha só, é muito claro isso, ó. Como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da mesma maneira como fazem estas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia. E aí ele dá uma ilustração que eles queimavam até os filhos deles no fogo, e não façam o mesmo. Então é claríssimo Deus dizendo: eu não aceito a adoração que o mundo dá aos seus deuses. Essa data é uma data consagrada aos deuses pagãos. E Deus está dizendo: não me adorem como eles adoram os seus deuses. Então esqueça essa data. Esqueça essa data. E não usem o que eles usam. Árvore de Natal, capítulo 16 de Deuteronômio. Antes do pastor comentar a questão da árvore, me veio aqui a questão da Páscoa, por exemplo.
quando vocês celebram a Páscoa lá, vocês celebram a Páscoa dos judeus, que foi orientada também, dentro da lei, que eles deveriam celebrar e fazer memória, ou celebram a Páscoa no sentido cristão? Muito bem. Na terceira Páscoa, de que Cristo participou, que ele participou de 3 Páscoas, enquanto eles comiam, diz o texto, enquanto eles comiam aquela Páscoa, Jesus, ele estabelece uma nova Páscoa. É a Páscoa no seu sangue, no seu corpo. Então, ele pega o pão, dá graça, parte, dá aos discípulos e diz, esse é o meu corpo. Comam dele todos vocês. Depois o cálice, ele faz a mesma coisa, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, da eterna aliança. Bebam dele todos vocês. Né? Façam isso em memória de mim. Então, ali, Cristo estabeleceu uma nova Páscoa. Então, a nossa Páscoa cristã é no corpo e no sangue de Cristo. E eu celebro essa Páscoa uma vez por mês. Então, aquelas orientações que foram dadas da Páscoa que eles deveriam celebrar, ficou remoto. Porque a questão ali é o que eu acabei de falar para você. Sim. Né? Jesus até então comemorou também essa Páscoa, que é a saída do Egito, mas na terceira Páscoa ele estabelece uma nova Páscoa, ele estabelece a Páscoa para os cristãos, entendeu? Então é essa Páscoa que nós celebramos todos os meses. As outras festas judaicas, vocês não celebram? Comemoramos, porque era uma questão para os judeus. Jesus estabeleceu, as festas judaicas, todas elas apontavam para o Cristo. Então, tudo aquilo era sombra de um porvir. Tudo cumprido em Cristo Jesus. Mas eu tô instigando nesse sentido porque eu vejo muitas orientações, como essas daqui, né? Do lugar da adoração. O povo de Israel, eles tinham essa questão do local da adoração. Foi até um debate que a mulher samaritana apresentou para Jesus. Bem colocado, né? Bem colocado. Se é no templo ou se é no monte. Porque eles tinham essa questão de Israel ser colocado como uma terra santa, como local santo, né? O templo ter toda essa corpagem do santo. Muito bem. E depois a gente percebe que aquilo, como o próprio pastor disse, era uma sombra para Jesus Cristo. Ok. Posso complementar, pastor? Claro. Até usando essa passagem da mulher samaritana, eu já estava lembrando aqui, porque como o irmão falou de Jesus mudar, Jesus não mudou essa questão da adoração? Nessa própria passagem? Muito quando bem. ele fala, agora me adorarão. Tá coçando aqui para eu falar. Então vai. Deus é espírito. Isso. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? E já chegou. Isso, não é agora, nem no monte, nem em Jerusalém. Porém, há uma coisa que não muda. Os princípios. O que nós temos em Deuteronômio, capítulo 12, são os princípios. E princípio não muda. Princípio não muda. Ou seja, veja que os judeus, eles adoravam em Jerusalém, os samaritanos nos montes. E Cristo fala, a adoração que Deus aceita, a que Ele quer, é em verdade, é em espírito e em verdade. Voltamos para o 25 de dezembro. É verdade essa data? Não, é simbólica, mas é verdade? É simbólica. Então não é verdade, é simbólico, não é verdade. Por que é simbólico? Porque a gente não sabe quando ele nasceu. Sabemos, ele nasceu em outubro. Entendeu? Então, os verdadeiros adoradores, eles vão absorver os princípios da palavra de Deus. Vocês não vão me adorar como o mundo adora seus deuses. Esses são princípios, e princípios da palavra de Deus. Por isso que a questão de judeu, das festas, disso, daquilo, tudo isso nós temos que ter uma compreensão com a ajuda do Espírito Santo, né, do Velho Testamento, para a gente entender. Os princípios não mudam. Né? Festas, cerimoniais, tudo isso cumpriu-se em Jesus Cristo, mas os princípios disso tudo devem ser obedecidos. E o princípio é adorar a Deus não como o mundo adora seus deuses. Ok? E aí, pastor Luciano, quer fazer algum comentário? Não, Ou a gente pode ir para a árvore de Natal? Aí? Não, eu entendo a fala do pastor, até a questão do princípio, né? Mas eu não vejo como ferir princípio celebrar o nascimento de Jesus no 25 de dezembro. Então, mas é que eu te falei. Por mais que eu não tenha uma data oficializada aqui na Bíblia, eu não vejo uma quebra de princípio, porque eu não estou me curvando perante um outro Deus, eu não estou adorando a data, eu estou adorando a Cristo. Eu estou louvando, eu estou junto com a minha família, reunido com a minha família, reunido com a minha igreja, celebrando a Cristo. Muito bem. Então, assim, eu não vejo como uma quebra de princípio. Qual princípio que eu quebro? O princípio que Deus deu aqui, que nós não devemos adorar como o mundo adora, né? Os seus deuses. Que princípios são esses? Por exemplo, o Natal. Qual é a semelhança do Natal com o paganismo? Toda.
Mas tem até toda o culto, a semelhança. pastor, mas se a gente olhar para esse aspecto, até o culto que nós fazemos, nós cantamos. Os pagãos também cantam. Nós temos um livro base. Muitas religiões também são fundadas e estão alicerçadas em um livro. Então, se nós formos olhar a nossa forma de culto, ela não é a única. Nós não somos o único que adora a sua divindade da forma que nós adoramos. Mas aí não é ferimento de princípios, porque você tem a única regra infalível de fé, a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Eu não posso comparar ela a um culto pagão. Eu não posso comparar ela a um livro. Mas o culto que nós fazemos hoje, ele não está na Bíblia. Não tem esse aspecto aqui. Então, Jesus Cristo ele não deu para nós uma forma de culto. Ele diz que a nossa adoração ela é em espírito e em verdade. Então, nós temos que adorar a Deus. Né? Cantar é bíblico desde o princípio. Então, se no Natal eu faço esse culto, usando a fala do pastor, se eu faço esse culto em espírito e em verdade, ainda assim eu estou ferindo o princípio? Celebrando o Natal, sim. Porque eu não sei, se você, eu acho que o irmão não está compreendendo, né, os princípios. É que, vamos dizer, o Natal... Seria baseado em uma mentira, né? Então, e baseado em práticas pagãs. Então, as práticas do Natal são práticas pagãs. Então, mas aí anuncia-se o nascimento de Jesus com as práticas pagãs. Então, mas que práticas seriam essas, pastor? Até pra gente ceia entender. de Natal. De comida. A ceia de Natal. Tá. Ela é uma prática dos pagãos desta data, na celebração de todos esses deuses que eu mencionei aqui, no fim de dezembro. Tá? A troca de presentes é uma outra prática pagã nessa data, porque eles se presenteavam uns aos outros. Tá? Então, a Bíblia disse que a maioria acaba caindo nesse erro, cristãos católicos, assim por diante. Sim. Tá? Então, essas práticas todas, a árvore de Natal ela não tem associação nenhuma com o nascimento de Jesus. Absolutamente nenhuma associação com o nascimento de Jesus Cristo. Pelo contrário, ela tem total associação com a adoração pagã aos deuses pagãos. Porque é o que está escrito em Deuteronômio capítulo 16, que o Senhor diz assim: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Aonde é o altar do Senhor para mim? É a minha casa. Minha casa é onde está estabelecido o altar do meu Deus. Não plantarás árvore nenhuma no meu altar, junto ao meu altar. Por quê? Porque a árvore, nós lemos no princípio do capítulo 12 de Deuteronômio, que ela era usada justamente para eles fazerem os seus altares embaixo delas. Né? E tinha, ela na tradução NVI chama poste ídolo, mas em outras traduções, árvores. Entenderam? Então, o Senhor Deus proíbe isso. Então, porque ela não tem associação com a adoração a Deus. Né? Essa adoração com a árvore, isso já vem lá de trás também, é bem antiga, é milenar, muito antes de Jesus Cristo. E eles permaneceram nessas práticas. E aí Deus está dizendo, não usem essas coisas para me adorar. É a mesma coisa que você pegar uma música secular, que já está batida, todo mundo conhece no mundo, eu já fui católico, já fui zoeiro, já fui da balada, já dançava, então... Aquela melodia, conheço essa música. Você já sabe. Então eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar daquilo que eu fazia. Sim. E aí botaram uma letra evangélica nela e canta na igreja. Deus não recebe esse tipo de coisa porque já está consagrado ao mundo. Entendi. Já é consagrado ao paganismo. Deus não quer que a gente use. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento, Ele nos dá a sua palavra, nos dá os seus ensinamentos para que nós possamos dar a Ele uma adoração verdadeira e autêntica, sem copiar nada do mundo. Pastor Luciano, então, me ajuda. Eu tô querendo defender aqui o Natal, mas não, tá difícil, o homem tá irredutível. A questão da árvore de Natal, existem vários mitos em torno dessa questão da árvore. E entre uma das histórias que a gente ouve é que quem cria a primeira árvore de Natal foi Lutero, né? Foi uma das ideias que a gente estuda ao estudar sobre o Natal. Eu não tenho problema com árvore de Natal, até porque eu tenho a questão do sentido, né? Eu não vejo problema, até porque quem cria a árvore foi Deus. Quem cria a árvore foi Deus. Eu não adoro a árvore, eu não acredito que a pessoa que coloque uma árvore de Natal esteja ali também adorando essa árvore de Natal. Esteja se curvando perante ela e pedindo algo para ela e por aí vai.
eu não vejo problema justamente por isso. Eu não consigo afirmar a origem da primeira árvore de Natal, mas entre as histórias que a gente viu, foi Lutero, que colocou uma árvore para alegrar os seus filhos. Então, eu não vejo problema quanto a isso também. Antes da gente continuar nessa história da árvore, deixa eu colocar uma outra pergunta aqui, pastor, só para o irmão responder. Põe na tela aí a pergunta da Beta Salim, mandando lá no nosso Instagram. A gente recebeu muito, eu não vou conseguir colocar todas, nosso tempo está terminando, mas ela colocou uma interessante. Ela fala assim, ó, e por que não? Fazendo uma interrogação. Não comemora o Dia das Mães, pais, namorados, crianças, Dia da Família, e por que logo de Cristo nós não vamos comemorar? E aí, pastor Marcos, Então, não comemora tudo? É simples responder essa pergunta. Embora todas essas datas mencionadas sejam datas inventadas para o comércio, né, para vendas do comércio, né, elas não são espirituais, elas não estão ligadas à Bíblia Sagrada, não existem restrições de Deus acerca dessas datas. Né? Mas, biblicamente, o aniversário de Cristo, o nascimento de Cristo Jesus, existem restrições, como eu já coloquei, porque envolve o espiritual, envolve adoração pagã. Então, por isso as restrições, entendeu? Agora, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, Dia das Crianças, eu não vejo problema algum, desde que, por exemplo, a igreja vai fazer uma homenagem aos pais. Jamais a homenagem aos pais pode tomar o tempo do culto, que é para Deus. Né? Aí fazem lá mais da metade do culto homenagem aos pais, criança canta, dá presente, faz isso, faz um teatro para os pais. O culto é para Deus, então aí o pecado está acontecendo. Né? Mas ao final do culto fizemos uma homenagem, as crianças subiram lá, cantaram para os pais, tudo bem. Né? Então essas datas não vejo problema, mas o que envolve o espiritual e que fere os princípios de Deus é problema. Pastor Luciano, o pastor Marcos falou uma coisa que eu achei interessante. Onde que entra a árvore no nascimento de Jesus aí? Também não entra, né? A gente não encontra, digamos que, biblicamente... Uma árvore. Então, assim, eu vejo tudo como um simbolismo, né? A questão dos sinos, do vermelho. Eu vejo tudo isso daí como um símbolo apenas. Eu não vejo um problema. Toda essa dinâmica da festa, comida, presentes... símbolos, não traz muito essa associação mesmo? Ou o irmão acredita que já se perdeu isso? Então, por exemplo, hoje a gente faz, mas até quem não é cristão não faz pensando em adoração de nada. Então, eu não consigo imaginar as pessoas, né, tendo essa concepção, com todo respeito, pastor, pelo amor de Deus, as pessoas tendo essa concepção idólatra em torno do Natal. Vejo que as pessoas, numa maioria, sobretudo aqueles que nem cristãos são, se utilizam da data para trocar presente, para comer com a família, para celebrar. E acontece, sim, muitos abusos, como o próprio pastor colocou, come demais, bebe demais, né? Festeja demais, perde a conta. Então, assim, eu vejo como esse desequilíbrio, eu vejo como um problema, vejo como um sério problema. Acho que deve ter o equilíbrio, eu acho que o pastor... que está ali orientando a sua comunidade, ele deve ensinar as pessoas a serem moderadas, né? Não só no Natal, mas na conduta de vida. Mas eu não consigo imaginar as pessoas, numa maioria hoje, fazendo do Natal toda essa questão idólatra. Eu vejo muito mais essa questão da família, dos amigos, de celebrarem juntos. E na igreja, que tem esse âmbito espiritual, como o pastor disse, eu vejo também que as pessoas estão ali intencionadas, porque é o meu caso, intencionada em celebrar o nascimento e o plano de salvação de Cristo. Eu vejo que, numa maioria, as pessoas estão com esse propósito. E eu não imagino isso ferindo a soberania de Deus, a grandeza de Deus ou os princípios de Deus. Por esse motivo, pastor Marcos, a gente não poderia, então, liberar essa questão? Afinal de contas, ninguém mais traz isso à memória, dessas idolatrias. Deus traz. Eu sou o Senhor... e não mudo. O que Deus estabeleceu por princípio deve ser obedecido pelos seus filhos até o final de suas vidas. Né? Se em algum momento eu não tinha conhecimento disso e eu fazia, eu já desagradava a Deus. E agora eu sabendo e continuar, então eu desagrado ainda mais a Deus e eu tenho certeza que Deus não recebe essa adoração, não recebe isso. Agora, eu tenho uma árvore dentro da minha casa, a igreja bota uma árvore de Natal gigante lá, né, do lado do altar, porque tem igrejas que põem uma árvore gigante.
E você dizer, né, não é idolatria, Não, é idolatria. não vai perguntar se na minha tem, pastor. Para com isso. Não, mas eu não vou me assustar se algum membro da minha igreja não está lá com a árvore montada, mas é problema de cada um, entendeu? Agora, a árvore de Natal é idolatria. Embora você diga, não, eu não idolatro, eu não peço nada para ela, mas é idolatria. Você enfeita ela. Você dá um lugar de destaque a ela dentro da sua casa. O fato de colocar em algum lugar assim... Você está dando destaque a ela. Entendi. E o destaque quem é? Para minha vida como crente. É Cristo. Né? E o que é a fé? É visível? A fé não é visível. A fé é invisível. Né? A fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova daquilo que a gente não vê. E eu não tenho, então, que colocar coisas visíveis para representar algo para o meu Deus. Né? A única coisa visível que eu tenho que apresentar ao mundo é a minha fé. Né? É a minha conduta, é a minha forma de viver sobre essa terra, diferenciado do que o mundo vive, para que as pessoas saibam quem é o Deus a quem eu sirvo. Entendeu? Então, é dessa forma que eu sirvo a Deus. Tá, seria uma marca para distinguir do mundo. Essa é a marca. Então, qual é a diferença que nós fazemos no mundo? Tá. Apresentar lá o 25 de dezembro, vamos apresentar, é uma forma da gente falar para o mundo que Jesus nasceu. Sim. Os primeiros 300 anos da igreja, eles não precisaram de nada disso, e foi o período em que mais a igreja cresceu. Tá. Pastor Marcos, a gente teve até uma discussão aqui no Vejam Só uma vez sobre o Halloween, e eu até falei para os debatedores, eu falei, quando a gente fala assim para adulto, talvez seja muito simples. Então a gente pode, não é o caso, mas chegar à conclusão que não tem que celebrar o Natal. Talvez para a gente não faça diferença mais. Tem, não tem? Tá, beleza. Mas e para as crianças? Muito bem. Eu fui questionado... Para quem vai montar esse imaginário, esse momento, ou para quem já tem, então de repente, vou mudar de ideia agora, meu filho já tem 7, 8 anos, já teve todo... Como é que vai fazer com isso daí, pastor? Muito bem. Bem colocado. No domingo, né, no domingo passado, entrou em questão na escola bíblica, enquanto eu dava aula, e então uma mãe me disse, né, pastor, desde o ano passado, que ele já está na igreja já faz 2 anos, que eu ouvi o pastor, ouvi a mensagem, ouvi toda a pregação e eu desencanei esse negócio de Natal. Porém, a minha filha, ela ainda gosta muito. Então, eu acabei deixando meu marido, eu ia dar a árvore de Natal que estava guardada em cima do guarda-roupa, ia dar para minha mãe, mas aí a minha filha começou a pedir e aí o meu marido acabou montando. Eu nem coloquei nada na árvore, montei do jeito que ela estava lá, montamos lá, por causa do meu filho e tal, porque como que eu vou mudar isso agora na vida do meu filho? Simples. É melhor eu agradar a Deus do que o meu filho. Aquele que ama mais o seu filho do que a Deus, não é digno do reino de Deus. Então eu tenho que, drasticamente, né, de uma maneira sábia, dizer ao meu filho, filho, tudo isso, papai estava enganado, mamãe estava enganada. Isso não adora a Deus. Isso não louva o Senhor Jesus Cristo. Por quê, papai? Por causa disso, disso e disso. Entendeu? É a mesma coisa que deve ter, com certeza, muito crente que ainda dá Papai Noel pro filho, brinca, enfeita a árvore com Papai Noel e tudo. Né? E a criança tem aquela mentalidade de Papai Noel, porque a mídia ajuda. E nós temos que ir na contramão disso tudo e ensinar os nossos filhos como, de novo, o princípio do Velho Testamento, que Deus falou para eles, vocês vão inculcar na mente dos filhos de vocês a minha palavra. E os filhos deles também, eles deverão inculcar na mente deles a minha palavra para que eles vivam a verdade. Então, a gente tem que, sim, ser radical e ensinar os nossos filhos a verdade para que eles não cresçam nessa mentira. Rapidíssimo, porque eu ainda quero ouvir o pastor Luciano antes de encerrar esse bloco. Papai Noel. Fala um pouquinho da figura dele. Vai. Rapidinho pra gente. Então, Papai Noel nada mais é do que uma invenção da mídia, é comercial. Não tem espiritual nada. Não, tem um espiritual, porque a Igreja Católica declara que foi um tal de Nicolau, que era um padre, um padre lá no passado, que fazia o bem, que ele conheceu a história de umas crianças que não tinham nada, tá? Então ele foi lá e jogou presentes na casa, e a partir dali surgiu a ideia, e aí começaram a pregar. Até não sei meados de que século aí, o papai se vestia de verde. Vestiam ele de verde e branco. Depois a Coca-Cola veio e pintou ele de vermelho e preto. Boa. Entendeu? Então a questão é só comercial. Boa. E leva as pessoas ao consumismo. Porque a ideia das cores, né? O vermelho e o preto, leva a pessoa a consumir mais. O pessoal aqui do estúdio tem muito palmeirense, o Papai Noel deles é verde. Né? Só para deixar claro aqui, os meninos, né? Eles gostam do verde. Pastor Luciano, para a gente encerrar esse bloco aqui, eu vou pedir para o irmão comentar todas essas questões aí, envolvendo as crianças, de repente o cuidado que a família cristã tem que ter. Ainda que na sua visão, né, celebrando esse momento, mas com que limites, com que questões? Fala um pouquinho dessa figura do Papai Noel aí também, por favor. Ótimo. Legal, é uma boa questão, porque nós temos aí muita gente assistindo o programa
e talvez tenha essa dúvida, como lidar com os filhos, né? Como que eu sempre lidei com os meus filhos? Dentro da doutrina da minha casa com os meus filhos, eles nunca tiveram esse imaginário de Papai Noel. Eles nunca tiveram. Na igreja também nós não ensinamos, não existe esse imaginário de Papai Noel na igreja, claro que não. Nós ensinamos o verdadeiro sentido de Cristo, ensinamos o verdadeiro sentido do Natal, que nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, e o Papai Noel, ele não tem espaço dentro daquilo que nós ensinamos e dentro das nossas celebrações. Nós não usamos a imagem do Papai Noel, não trabalhamos essa questão, até porque nós sabemos que isso, como o próprio pastor colocou, existem vários mitos, né, várias histórias em torno disso, então nós não temos essa questão e ensinamos o verdadeiro sentido, que é lembrar o nascimento de Cristo. É sempre prudente, né, essa preservação, principalmente das crianças. Talvez para a gente aqui seja uma discussão até, às vezes para você aí, meio besta, vai tirar, não vai tirar, talvez não faça tanta diferença, mas quando a gente fala das crianças, dessa construção... Tem que ensinar. Exatamente. Tem que ensinar. Então, Papai Noel não existe. Isso. Pronto. Eu acho que é o cuidado maior, porque é a mente que nós estamos criando, né? A vida que nós estamos ensinando, e aí, ainda que dependendo do lado aqui que você abraçar, você tem que cuidar disso de fato. Aí você fala pro teu filho, com 4, 5, 7 aninhos de idade, nosso Jesus não nasceu 25 de dezembro. Pai, como assim? Sim. Então por que a gente celebra, pai? Se ele não nasceu? Se uma criança observadora, ao ouvir isso, com certeza ela vai questionar. Então por que a gente celebra essa data? Porque é uma data simbólica, porque a gente quer apresentar Jesus ao mundo e tal. Mas isso já ficou um incógnita na cabeça da criança. Então por que não dizer a verdade? Depois que eu sei a verdade, é melhor eu radicalizar e mudar Sim. isso tudo dentro da minha casa. Rapaz, tem coisa. Espero que você pense aí também. Eu vou sair desse programa aqui pensativo. A gente pode terminar da árvore ou não dá tempo agora nesse bloco? Só é rapidinho. Bem rapidinho? Bem rapidinho, Tenho 5 minutos Eu sou rápido. Então vai lá. Porque o pastor, com todo respeito, também ele citou Lutero, né? Que Lutero sim. parece que foi a primeira pessoa que fez isso e tal. Só que a minha referência não é Lutero, entendeu? A minha referência é Jesus Cristo. Lutero, para mim, foi um reformador. Ele foi lá, né? ele acertou e ele errou. Né? Ele acertou e errou. Ele era um homem como qualquer um de nós. Né? Então, tem muitas coisas que a gente não pode absorver do Lutero. Tá? Tem muitos ensinos, muitas práticas que a gente não pode absorver. Né? Tem a parte boa e a parte ruim. E a Bíblia diz, examina tudo e retém o que é bom. Então, essa parte, eu não tenho ele como um exemplo, uma referência para mim. Né? O meu modelo perfeito é Jesus, então eu tenho que olhar só para Jesus. Eu ensino a minha igreja isso, não olhem para mim. Né? Claro que eu preciso dar bom testemunho, eu tenho que dar, mas olhe para aquele que está agindo em mim, que é Jesus. Ele é o nosso modelo. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente conhece verdadeiramente quem é Jesus e qual é a adoração que ele quer e qual é a adoração que ele recebe. É a Bíblia a nossa direção. Quer fazer algum comentário em cima disso, pastor, ou não? Não, eu acho que é suficiente, mas a questão da árvore eu vejo que... Eu não vejo problema, se foi Lutero ou não, eu não vejo problema algum. Não é essa a questão. Boa. Deixa eu colocar uns comentários aqui que você mandou bem rapidinho e na sequência eu vou chamar o nosso intervalo, mas fica ligadinho porque no próximo bloco eu vou passar a palavra aos nossos convidados para eles, além de fazer algumas considerações finais rápidas, oferecerem para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você tem que fazer de tudo isso? O que tudo isso tem que transformar na sua vida e caminhada cristã? Fica ligadinho que é no próximo bloco. Deixa eu colocar alguns comentários aqui. Primeiro do Ailton. Eles estão respondendo a nossa enquete. O Ailton fala, tem tantas coisas erradas nas igrejas que não é a celebração do Natal que vai nos tirar a salvação. Não vou nem passar para o pastor Marcos comentar, porque senão eu vou estourar o tempo do bloco. Cuidado, viu, Ailton, com isso, porque se você for abrindo para o errado, aí chega uma hora que não tem nada certo. Aí não fica mais Mas boa, obrigado, Ailton. O Rafael fala, não, porque essa data, porque está na data errada. A data é do paganismo. Eu tô até chorando no comentário do Ailton. Porque a data é do paganismo. Boa, a gente falou sobre isso também. Obrigado, Rafael. O comentário do Marcelo. É baseado em mentira. Jesus não nasceu em dezembro. E aí depois não deu para ele completar, né, a limitação. Ele fala que não existe. E eu imagino que não existe essa celebração ou algo do tipo que ele foi falar. E eu encerro o comentário do Wendel. Não vejo problemas desde que Jesus seja de fato o centro da celebração. Boa, Wendel, acho que
durante toda a nossa conversa, nós passeamos por esses conceitos aí, e se você nos acompanhou, acho que você viu todos eles de alguma forma explorados aqui na nossa conversa. Ó, antes do intervalo, tome nota do telefone da grade, vou passar rapidinho aqui os nossos anúncios. A Academia Teológica da Graça de Deus, código 11-3115-0819. Se você quer se aprofundar no estudo da teologia, do estudo do texto sagrado, procura pela grade, tá bom? É uma escola de referência que com certeza vai te ajudar nisso. Então liga lá, pega as informações, as unidades, os cursos. Eles têm aquele formato à distância também, de repente pode ser uma ferramenta boa para você. E aí, quem sabe, você se torna o próximo aluno da grade parceira aqui do Vejam Só. Nosso QR Code, que é o passaporte que vai te levar lá para o canal do YouTube, canal oficial da HIT, lá tem todos os materiais do Vejam Só. Aproxima o celular e você vai para lá. Vários temas que nós falamos aqui, a gente falou do Halloween, essa questão do Natal, paganismo, Ih, rapaz, tem um monte de coisa lá. Procura lá que você vai achar. De repente surgiu esse debate lá no grupo da igreja, na escola dominical, você encaminha o link do vídeo para o pessoal ouvir também e aprender, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. As demais redes sociais da HIT aí para você que gosta e curte a nossa programação, tem muita interação, tá bom? Não só nas redes sociais, mas no site da HIT também. Entra lá, você vai encontrar muita informação da nossa programação e da emissora. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso Vejam Só especial de Natal. Posso falar isso, pastor Marcos, ou não? Boa. Nós estamos conversando, pessoal, e você que nos acompanha sabe, sobre essa questão da comemoração, da celebração do Natal. É lícito que a igreja faça, não faça, o que a Bíblia nos ensina. Recebendo uma conversa muito agradável, o pastor Marcos Souza e também o pastor Luciano Scala, que tem dado as suas visões, sempre pautado, obviamente, na Escritura Sagrada. Eu já vou devolver a palavra para eles e eles vão fazer algumas considerações finais, mas principalmente uma aplicação do tema para você. Fica ligadinho aí. Antes, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste e manda a sua foto. Vou ser bem rapidinho aqui para dar tempo deles falarem. Você pode mandar pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, ou pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vai direto nas mensagens. Tá assistindo agora o programa, já faz uma selfie e encaminha. Aproveita, tá bom? Não deixa para amanhã não, já faz agora. Faz a foto e encaminha. Coloca o seu nome completo, a cidade e o estado. Se alguém tirou a foto, aparece com você, manda o nome também, tá bom? Todo mundo que mandar vai concorrer a um presente. Eu vou mostrar o presente na sequência. Vamos às fotos. A primeira delas vem aqui de Mogi Guaçu, em São Paulo. E quem vai aparecer aí para você é o Celso Ribeiro. Aí, ó. Acompanhando o Vejam Só. Celso, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Parece que ele está no computador, ele deve estar no YouTube assistindo aí, Celso. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua casa também. Um forte abraço. A próxima foto vem de Taubaté, também, interior aqui de São Paulo. Lúcia Guerra é quem aparece aí, a nossa telespectadora da vez. Boa, Lúcia. E, rapaz, também no computador, né? Deve estar lá no nosso canal do YouTube. Boa. Então, faça você como os nossos telespectadores. Vai lá no YouTube também que você encontra o nosso material. Deus abençoe, viu, Lúcia? Um forte abraço a você, toda a sua família também, tá bom? Põe na tela aí os presentes que nós vamos dar aos nossos internautas. 2 presentes, cada internauta vai ganhar um. Um vai ganhar a Bíblia Brasileira de Estudo, tá certo? É um trabalho coordenado pelo pastor Luiz Saião, material de referência. Vale muito a pena você ter uma Bíblia feita por teólogos brasileiros para o leitor brasileiro, tá certo? Os comentários são todos dos teólogos brasileiros. E o outro presente é esse dicionário de instituições educacionais ligadas ao protestantismo brasileiro, um oferecimento da Universidade Mackenzie, o pessoal do curso de teologia lá da universidade, o reverendo Sérgio, coordenador do curso, deixou aqui, nós vamos dar de presente para você. Manda foto que ainda dá tempo, tá bom? De você levar esse presente aí. Pastor Marcos, vamos lá? 2 minutinhos e meio, tá bom? Eu sei que é curtinho, mas principalmente uma aplicação do tema aí para quem nos assiste, por favor. Eu vou usar menos do que esse tempo. Uma vez que nós conhecemos a verdade, e a verdade só nos é apresentada pela Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus ela não erra, nós não somos mais inocentes, né? Se continuarmos a participar
de festas que desagradam a Deus, nós não somos mais inocentes, porque nós conhecemos a verdade. Uma vez que conhecemos a verdade, uma vez que sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, isso não mesmo que seja tido como uma data simbólica, né, não é uma verdade. Isso não é uma verdade, a Bíblia não aprova. Depois de termos conhecido os princípios de Deus, que não mudam, princípios são princípios, eles não mudam, nós temos que obedecer à vontade de Deus. E ele disse que nós não devemos servir, né, a Ele como as nações servem seus deuses pagãos. Que nós não venhamos imitá-los, que nós não venhamos trazer suas práticas para dentro dos nossos lares ou de nossas igrejas. Não há associação nenhuma da árvore de Natal, por exemplo, com o nascimento de Jesus. A data não tem associação alguma com o nascimento de Jesus Cristo. É uma data comercial para muitos, ou para a grande maioria. E nós não precisamos de datas específicas para apresentar Jesus Cristo ao mundo. Nós temos que apresentar Jesus Cristo ao mundo todos os dias, a cada oportunidade que nos é dada, seja nas nossas igrejas, na nossa vizinhança, onde trabalhamos, onde estudamos, dentro de um transporte coletivo, aonde quer que estejamos, nós temos o dever de apresentar o nosso Salvador, porque ele disse que nós deveríamos ir por todos os lugares e pregar o Evangelho de Cristo para que as pessoas crendo sejam batizadas e salvas por ele. Então, essa é a grande realidade. Não precisamos dessa data, não há necessidade. Nós não temos que fazer a vontade da nossa própria carne, porque, infelizmente, nós queremos agradar nossos filhos, nós queremos agradar nossos pastores, nós queremos agradar sempre alguém ou sermos agradados, né, dentro dessas datas. Mas nós não estamos aqui para o nosso próprio agrado ou agradar aqueles que estão conosco. Nós temos uma missão, fazer a vontade de Deus, obedecer. E como disse Pedro, em Atos 5:29, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Fica aí, então, né, a minha parte final, né, nesse debate, e eu espero que vocês reflitam, que vocês pensem, que vocês investiguem, sejam bereanos, vão para a palavra de Deus, meditem, orem ao Espírito Santo, porque certamente vocês vão encontrar essa verdade junto comigo. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Marcos, pelo carinho. Fica aqui registrado meu agradecimento, minha admiração ao irmão, viu? Sempre firme, correto nas suas... quando defende, né, a sua postura, muitas vezes indo contra o que a maioria pensa. Mas hoje eu perdi. São esses elogios que o irmão recebe, da firmeza. Obrigado, viu, meu irmão? Que Deus abençoe. Pastor, obrigado, viu? Desculpe alguma coisa. Vejam só, continua de portas abertas, ó, irmão. Espero te encontrar muitas outras vezes. Que assim também, seja, eu espero também. Que vem, tá bom? Muito obrigado. Pastor Luciano, como o Marcos foi mais rápido, você tem 3 minutinhos, tá bom? Então vamos lá, Zeca, obrigado mais uma vez, obrigado a toda a produção do Vejam Só, obrigado pastor Marcos pela partilha, aprendi bastante. Bom, como minha consideração final, eu celebro o Natal juntamente com a minha família, com a minha comunidade, e o que eu quero deixar de forma muito prática é que você utilize essa data para promover a vida, promover a unidade, para você trazer o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Jesus nasceu com um propósito redentor. Então é importante nós utilizarmos essa data para trazer essa memória. Se você celebra o Natal, como eu celebro, tenho certeza que nós não estamos desagradando a Deus, eu tenho certeza que com a nossa sinceridade, com o nosso amor, com a nossa entrega, com a nossa maneira de adorar a Deus, nosso louvor está chegando até Ele. Que você possa utilizar essa data com equilíbrio, possa utilizar com a sua família, não existe problema de você dar um presente para o seu filho, para a sua esposa, de você celebrar com as pessoas que são importantes para você, não existe problema. Celebre a vida com Cristo ela é leve, a vida com Cristo é uma vida onde Ele tem prazer de ver eu e você na presença dEle, adorando ao nome dEle. Então que você possa utilizar essa data não com viés apenas comercial, mas use essa data para celebrar, para descansar, para ter esse momento de partilha entre você e as pessoas que são importantes na tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu, pastor Luciano? Fica também aqui o meu carinho ao irmão. Não esquece da gente não, ano que vem. Com certeza. Continua respondendo aí. Estaremos juntos, com certeza. Trazendo sua contribuição também. Deus abençoe sua vida, o ministério, o lar, a igreja do irmão também. São nossos parceiros aqui que fazem o programa, não é verdade? Eles que fazem o programa, que eu sei que você para ouvi-los e aprender com eles também. Antes da gente encerrar, põe o resultado da nossa enquete, aí nós vamos ver se o pastor Marcos perdeu mesmo. Com certeza. Na sua visão, é correto uma igreja celebrar o Natal? 68% responderam que sim, que é correto. 32% responderam que não é correto. O pastor perdeu, mas não foi muito não, viu?
32%. Acredito que o ano que vem esse número vai mudar. Ah, rapaz, Bastante gente, 32%. Não é? É muita gente. Eu acho que vai crescer. Tenho percebido que tem crescido essa turma aí que não celebra e tudo mais. Talvez no ano que vem o irmão encontre outros apoiadores por aqui também, com certeza. Obrigado a você que nos assistiu, obrigado pelo carinho. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!